Olá pessoal, vamos então estudar no vídeo de hoje o conceito e o objetivo do diagrama de Pareto, gráfico de Pareto, que na nossa metodologia dentro do MASP pode ser utilizado basicamente em dois momentos distintos. O primeiro deles é quando se objetiva priorizar um problema. E percebam que isso está ligado diretamente ao momento em que a gente está hoje na metodologia. Nós já descrevemos o processo, buscando ter um entendimento maior sobre ele. Então, usamos para isso a ferramenta CIPOC, usamos o histograma e passamos a ter uma condição, inclusive, de analisar de uma forma mais científica e racional os resultados que o processo gera em relação a uma determinada característica crítica. Em seguida, com esse entendimento, nós passamos a levantar os problemas principais que, na opinião das pessoas envolvidas, impactam no processo, na área ou na empresa como um todo. Usamos o brainstorming para isso. E aí, com essa lista de problemas em mãos, passamos a priorizar. E vimos a ferramenta chamada Matriz Gucci, e agora vamos ver uma ferramenta de cunho mais quantitativo, que é o diagrama de Pareto. A outra aplicação, também com esse foco de priorização, seria para estabelecer quais são as causas mais relevantes. Uma vez escolhido um problema como sendo o nosso foco de atenção, ao analisar as causas, nós podemos nos deparar com diversas possibilidades. Lógico que não dá para tratar todas ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, a priorização das causas também pode ser uma ação extremamente importante. Bom, mas nós vamos ver, inclusive, que o Pareto pode ser utilizado com outras finalidades além da priorização. E isso é que torna essa ferramenta tão útil. É muito comum usar o Pareto como um instrumento de análise, buscando identificar com maior facilidade as causas fundamentais, assim como usá-lo como um elemento de estratificação, partindo de uma situação mais ampla até chegar em elementos mais específicos que podem então ser abordados. Mas então, começando, antes de entrar na ferramenta especificamente, é interessante fazer um breve histórico. Quando se fala em gráfico de Pareto, o, a história nos remonta ao nome de um cientista, de um economista chamado Vilfredo Pareto, um italiano que viveu na Itália no século XIX. Lá ele estava fazendo um estudo de cunho acadêmico na época. Ele era um professor relacionado à distribuição de renda na Itália. E após algumas análises, ele chegou à seguinte constatação: 80%, isso aqui é muito importante, 80% da renda da Itália estava associada a 20% da população. Então, lógico que isso aqui tem uma repercussão social, tem uma repercussão econômica, mas o que nos interessa nesse momento é o estabelecimento dessa relação. Foi a primeira vez que alguém enunciou essa propriedade que se aplica a muitos casos, que 80% de uma variável está associada a 20% de outra variável. Ou seja, um grande montante de um aspecto é decorrente ou está vinculado a um pequeno montante de outro aspecto, de outra variável. Bom, se verificou em seguida, numa época mais moderna, que essa mesma relação se aplica às empresas em vários aspectos, em vários contextos. Por exemplo, faturamento. Em algumas empresas é muito comum que o seu faturamento esteja muito vinculado a determinados clientes. Então, pode-se dizer que 80% do faturamento de uma determinada empresa está na mão de 20% dos clientes, ou é decorrência de 20% de clientes. Nesse caso, o que se deve fazer? Dar atenção, priorizar esses 20% de clientes mais importantes. Nós não podemos perdê-los. Uma outra situação muito comum nas empresas é estoque. Inclusive, a curva ABC, muito usada, é decorrência direta do princípio de Pareto. Existem poucos itens na empresa, talvez 20% desses itens, que correspondem a 80% do valor em estoque. Então, são poucos itens em termos de quantidade, mas que correspondem a um valor financeiro imobilizado muito alto. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar mais atenção a esses itens, fazer um controle mais rigoroso, mais próximo.
isso é uma priorização. Um pouco mais na frente, o Juran, um dos gurus da qualidade no século XX, enunciou uma propriedade que é muito importante dentro dessa análise que nós estamos fazendo no MASP. E a constatação do Juran foi a seguinte: 80% das perdas de uma empresa, tá, dos prejuízos que ela tem, estão relacionados a 20% dos seus problemas. Ou seja, uma empresa pode ter muitos problemas, mas se eu identificar esses 20% que mais afetam e conseguir controlá-los, conseguir eliminá-los, nós vamos reduzir as suas perdas em 80%. Então é lógico que é muito mais coerente, muito mais racional nós trabalharmos concentrados nesses 20% de problemas do que tentar atacar os 80% restantes que só impactariam em 20% das perdas. Tá? Uma outra constatação, né, que também vai ser aplicada no MASP, que vai justificar a aplicação dessa mesma filosofia nas causas, é que 80% dos problemas 80% dos problemas que uma empresa eventualmente tenha estão vinculados ou estão relacionados a uma pequena quantidade de causas, talvez 20% das causas. Tá? Então existem fatores, existem condições, são mais importantes em uma empresa, que se nós conseguirmos mitigá-las, controlá-las, 80% aproximadamente dos problemas vão ser afetados positivamente. Essa relação 80-20, que está sendo tão falada, é chamado de princípio de Pareto. Okay? Toda análise vai recair em cima disso. É muito importante também, nesse momento, fazer uma observação de que não necessariamente esses 80-20 têm que ser alcançados de qualquer forma. Não, existem situações em que nós vamos ter 75-30, 60-15, mas o que é importante é que nós entendamos que uma grande concentração de um determinado aspecto, de uma perda, por exemplo, de uma ocorrência nociva à empresa, está associada a uma pequena quantidade de uma outra variável, de uma outra condição, que nós podemos eventualmente tentar controlar. Então, feita essa introdução, vamos lá definir o que é o gráfico de Pareto. Uma forma interessante de definir é fazendo analogia com o histograma. Vocês vão ver que são gráficos bem parecidos. É um caso particular de histograma, e como um caso particular, ele tem semelhanças e tem diferenças. Uma semelhança é que é um gráfico de barras. Tá? Tem uma aparência muito parecida com o histograma, mas com algumas mudanças. Primeiro, a distribuição de frequência, ou seja, as classes, as barras, estão na ordem decrescente, sempre. Faz parte da metodologia da construção do Pareto colocar esses intervalos em ordem decrescente. Segundo ponto, vai existir uma curva que não existe no histograma, que é a curva da frequência percentual acumulada. Essa curvinha que vai aparecer nos nossos diagramas de Pareto tem por grande finalidade facilitar o estabelecimento da relação 80-20, ou seja, do princípio de Pareto. É a grande finalidade da utilização da frequência percentual acumulada. E uma outra mudança é que, eventualmente, isso aí depende de cada caso, mas eventualmente podem ser aplicados pesos. Quando isso é interessante? Quando nós tivermos problemas que têm efeitos significativamente diferentes uns dos outros. Então, imaginem, eu posso ter um problema com muitas ocorrências, mas quando ele acontece, quase ninguém percebe, o impacto gerado é mínimo, a empresa continua funcionando normalmente. Enquanto, imaginem, tem um outro problema qualquer, cuja ocorrência é muito menos frequente, mas quando acontece para tudo. A empresa deixa de funcionar, para de produzir, para de vender, para de atender o cliente, gera insatisfação. Então é lógico que eu não posso comparar as quantidades puras e simples entre esses dois tipos de problema. Eu vou ter que associar um peso a cada um deles. E nesse caso, quando se trabalha com pesos, o nosso Pareto vai ser trabalhado com o eixo vertical, não mostrando as frequências absolutas, mas sim mostrando a frequência multiplicada pelo seu peso. Tá?
E é isso que vai fazer a priorização acontecer, não só pela ocorrência, mas pelo nível de ocorrências multiplicado pelo peso de cada um. Bom, uma outra diferença que não está aqui, mas que a gente vai perceber bem claramente na hora em que a gente começar a trabalhar a metodologia de construção, é que, ao contrário do histograma, eu não preciso me preocupar em desenvolver, em criar as classes. As classes já são associadas naturalmente aos problemas. Então, o que nós vamos colocar aqui no eixo horizontal? Vamos colocar as ocorrências, ou a frequência vezes o peso, a ocorrência vezes o peso dos problemas. Então, cada barra que eu vou colocar aqui para a construção do meu diagrama de Pareto, cada uma delas corresponderá a um problema ou a um conjunto de problemas que nós identificamos e que nós queremos priorizar. Tudo bem? Então, esse é o formato típico de um diagrama de Pareto. Vocês veem que ele apresenta as barras como histograma. Ele apresenta aqui uma altura das barras proporcionais à frequência, ou a frequência vezes o peso, que, como eu falei, ficaria colocado aqui nesse eixo. Então, esse eixo horizontal, nós vamos colocar a frequência ou a frequência multiplicada pelo peso. Observem também que todas as barras estão na ordem decrescente, ok? Isso aqui faz parte da metodologia, vamos ter que fazer com que isso aconteça. Aqui no eixo horizontal estão os problemas, como eu havia falado para vocês. Tudo isso aqui são problemas que foram identificados e que nós queremos priorizar. E a outra diferença que nós vimos é que agora passa a existir essa curva, essa curvinha vermelha, que representa a frequência percentual acumulada. E para sua construção, nós vamos usar esse eixo vertical do lado direito. O eixo da esquerda continua sendo relacionado à construção das barras, ou em termos de frequência, ou frequência multiplicada pelo peso. Esse eixo da direita vai ser usado exclusivamente para construir essa curva, nós vamos ver como fazer isso, que é a curva da frequência percentual acumulada. Como eu falei agora há pouco, a grande utilidade dessa curva é nos facilitar a identificação da relação de Pareto, do princípio de Pareto, ou seja, a relação 80-20. O que eu gostaria de fazer é conseguir identificar, para esse conjunto de problemas, quais são os 80% deles que deveriam ser trabalhados prioritariamente para... os 20% deles, ou a pequena quantidade deles, que deveria ser trabalhado prioritariamente para reduzir 80% das perdas. Como é que nós podemos fazer isso? Nós teríamos que achar aqui nesse eixo 80%. Vamos imaginar que seja nesse nível. Então, nós vamos traçar uma linha horizontal partindo desses 80 até chegar na curva. Quando chega na curva, desse ponto para a esquerda estão os problemas que nós deveríamos ter que eliminar para conseguir reduzir esses 80% dos problemas. Ou seja, nesse exemplo, eu teria que trabalhar ou eliminar o ponto marrom e eliminar pelo menos uma parte, uma fração das ocorrências de linha de fluxo. Ou seja, eu teria que pelo menos minimizar a ocorrência desse problema. Se eu conseguir fazer isso, aproximadamente 80% das perdas serão também eliminadas. Tá? Então, esse é o formato geral. Antes de entrar na metodologia especificamente, eu queria só fazer uma observação que, apesar de ser uma ferramenta muito útil, o Pareto não se aplica a todos os casos. Aqui, por exemplo, nós temos duas figuras que mostram, no primeiro caso, uma situação em que o princípio do Pareto é totalmente aplicável, e um segundo caso em que o princípio de Pareto não se aplica, e caso eu queira priorizar, é interessante buscar uma outra ferramenta qualquer. Por que aqui o princípio é aplicável? Porque nós temos problemas que são evidentemente mais impactantes, né, em termos de ocorrência, em termos de frequência vezes o peso, do que outros. Então aqui fica fácil a gente conseguir estabelecer a relação 80-20, ou seja, eu venho para cá e eu vou ver que eu tenho que eliminar esse problema e talvez esse. Basicamente esses dois. Ao contrário desse outro, em que os problemas têm uma ocorrência, uma frequência vezes o peso muito semelhante, e se eu tentar aplicar a relação 80-20, eu vou ver que eu teria que trabalhar uma quantidade muito grande de problemas, talvez 3 ou 4 de 5, o que não tem muito sentido. Tá? Então é importante ser crítico e verificar em que situações o diagrama de Pareto é aplicável.